favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha, meu Deus, que o Senhor possa nos dar o entendimento da sua palavra, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos nos relacionar contigo, meu Pai, e nós fazemos isso, meu Pai, através da oração. Nós fazemos isso, meu Pai, através da tua palavra. Que o Senhor possa falar, meu Pai, com cada um de nós, meu Deus. Que o Senhor possa falar, meu Pai, no mais íntimo da alma dessa pessoa. Que o Senhor possa falar, meu Pai, mais profundo do coração dela, porque o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração do homem, meu Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha esquadrinhar o coração dessa pessoa, e que o Senhor possa encher cada pedacinho, meu Deus, com a tua presença santa. Que essa pessoa ela não saia daqui, meu Pai, da mesma maneira que ela entrou, mas que ela saia daqui cheia de vida, meu Pai, cheia da tua presença, cheia do teu Espírito, cheia do teu amor, meu Pai. Que ela saia daqui, meu Pai, para glorificar o teu nome hoje e para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Amém? Olha só, o tema dessa mensagem é o seguinte: a luta entre o bem e o mal. Amém? E no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, reflete, nos fala um pouco sobre essa luta. E diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então existe uma luta, existe uma batalha, existe um confronto, e o que está em jogo nessa luta são as nossas vidas, é o domínio, é o governo pela nossa vida. Tanto o bem, Deus, quanto o mal, Satanás, ele quer o controle das nossas vidas. Amém? E esse controle, ele não é só nesse período que nós vamos viver aqui na terra. Esse governo é para a eternidade. Então essa luta é para a eternidade. Eles querem as nossas almas, as nossas vidas, para terem o domínio sobre nós pela eternidade. Você consegue entender? E não tem uma terceira via, não tem um terceiro lado, não tem um em cima do muro. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o inimigo. Amém? Ou nós fazemos parte do exército de Deus, ou nós fazemos parte do exército do inimigo. Amém, gente? Não tem uma terceira via. E eu quero que você conheça, o bem, eu quero que você conheça o mal, e eu quero que você conheça a si mesmo. Porque você só vai poder vencer essa luta se você tiver esse conhecimento, principalmente de você. Quem é você diante dessa batalha? Amém? Então vamos lá. Deus, quem é Deus? O que a Bíblia ela fala sobre Deus? O que a Bíblia ela nos ensina sobre Deus? Nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que Ele fez todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém? Nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, o único Deus, o único digno de ser adorado e ser louvado. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Amém, gente? Esse é o nosso Deus. E nós sabemos também que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é verdadeiro, que nele não se encontra mentira, que nele não se encontra maldade. Amém, gente? Nós sabemos que Ele abomina a iniquidade, que Ele abomina o pecado, porque Ele é santo. Amém? E o inimigo, quem é o inimigo? Quem é Satanás? No livro de Ezequiel ele tem a visão desse anjo, esse anjo caído. Ezequiel 28, capítulo 13, ele diz assim, ó: você estava no Éden, jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio,
topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Amém? Então Satanás, o inimigo, o antigo Lúcifer, ele foi um anjo criado por Deus, e até então ele era a mais perfeita de toda criatura. Ele era o que havia de mais perfeito, de mais esplendoroso. Não tinha nada que se parecia com ele, não tinha nada que chegava perto do seu esplendor. Ele foi o que Deus fez de melhor até então. E Deus o cobriu de ouro, de pedras preciosas, né? Ele não sabia cantar, ele era a canção estava nele. E de todos os anjos, ele era o único que pisou no jardim de Deus. Ele é o único que esteve no santo monte de Deus, no Monte Santo. Consegue me entender? E tudo isso, toda essa revelação, toda essa glória, o levou à soberba, o levou ao orgulho. E ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a adorá-lo. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a idolatrá-lo. E ele, junto com esses anjos, se rebelaram contra Deus. E o Senhor Jesus, ele disse assim: eu vi a Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Então ele foi expulso dos céus. Então hoje ele é a maldade. Nele não tem maldade, ele é a maldade. Hoje ele é a iniquidade. Hoje ele é o pecado. Você consegue me entender? Ele é a personificação do pecado. Amém, gente? Então você consegue ver a diferença entre Deus e Satanás? É uma diferença de caráter, é uma diferença de conduta, é uma diferença de sentimentos. Deus, ele é santo, ele é iníquo. Deus é puro, ele é sujo. Deus, ele é íntegro e reto, ele é mentiroso, ele é falso. Consegue entender a diferença? E o ser humano? Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Olha só, nós somos a mais perfeita criação de Deus. Amém? De tudo que Deus criou, ele nos criou com perfeição, com maestria. Ele nos criou com a sua própria mão, para que nós sejamos perfeitos. E sabe por que nós somos perfeitos? Porque nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Porque nós fomos feitos para ser a sua imagem e a sua semelhança. Amém, gente? O que você entende por imagem? Imagem se reflete ao aspecto físico. Se você olha no espelho, você vê o quê? Se você tira uma foto, você vê o quê? Uma foto sua, uma selfie, você vê o quê? Sua imagem. Então nós temos o mesmo aspecto físico que Deus. Quando João teve a revelação no Apocalipse, ele fala de Jesus, e ele fala assim, ó, vi um como filho do homem. Quer dizer, ele tinha esse aspecto. Amém, gente? E semelhança? O que nos traz essa palavra semelhança? O que nós entendemos com essa palavra? Semelhança, ela vem em gosto. Por exemplo, assim, quem gosta de orar aqui? Levanta a mão. Então você é semelhante comigo, nós temos algo semelhante. Quem gosta de ler a Bíblia? Pouca gente. Amém. Mas você que gosta de ler a Bíblia, você tem algo semelhante a mim. Você está me entendendo? Então nós somos semelhantes a Deus porque nós pensamos como Ele, porque nós falamos como Ele, porque nós temos os seus gostos, porque nós temos as suas vontades. Amém? Porque nós temos o seu caráter. Ou pelo menos assim era para ser, né? Ou pelo menos isso tinha que acontecer em nós. Nós temos que ter essa semelhança com Deus. Se nós não tivermos essa semelhança, nós não somos de Deus. Amém, gente? Então você imagina a cólera, a raiva de Satanás, porque Deus, ele fez algo
uma criatura muito melhor do que ele, muito mais esplendorosa do que ele. Deus fez uma criatura que era a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Você consegue entender? Está entendendo até aí? Está fazendo sentido? E quando Deus ele nos criou para amar. Nós fomos criados para termos um relacionamento com Ele. Todas as demais criaturas de Deus foram criadas para um propósito. Lúcifer, ele foi criado para um propósito. Lúcifer era o chefe da guarda dos querubins. Ele era um querubim, um anjo de guerra, um anjo da guarda. Amém, gente? Agora nós não, nós fomos criados para ter um relacionamento com esse Deus. Deus ele nos fez para nos amar. E olha o que eu vou te falar, talvez você até escandalize, mas Deus ele não me fez, ele não fez você para que nós viéssemos amá-lo. Ele não precisa do nosso amor. É o contrário, ele fez a gente porque ele queria me amar. Ele fez você porque ele queria te amar. Amém, gente? Amém? E a prova disso é quando ele fala, né? Eu dei o meu filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele nos ama tanto que para nos reconciliar com ele deu o seu próprio filho em morte de cruz. Então esse é o tamanho do amor de Deus. Então ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Amém, gente? Então por aí você imagina a fúria de Satanás contra nós. Você imagina a raiva que ele tem de nós, porque nós temos algo que ele nunca teve. Nós temos com Deus um relacionamento de pai e filho. Nós temos com Deus intimidade. Amém? Nós temos o amor de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus ele disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? E é isso que ele está fazendo com a humanidade. Olha para a humanidade está cada dia mais morta, não fisicamente, mas por dentro, espiritualmente. As pessoas estão cada dia mais degradadas, as pessoas estão cada dia mais parecendo com o mundo, as pessoas estão cada dia mais depressivas, mais ansiosas, as doenças psicológicas, emocionais aumentaram. Sim ou não? As pessoas estão cada dia mais infelizes. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Amém, gente? E essa guerra, como que essa guerra funciona? Como que essa guerra é travada? Como que acontece essa guerra? Como acontece a guerra entre o bem e o mal? Essa guerra, ela não é uma guerra de força, não é uma guerra de poder, não é uma luta entre o bem e o mal, onde há força física, não, porque o diabo, Satanás, ele não tem como contender contra Deus, ele não tem forças para lutar contra Deus. Seria algo até injusto, seria como um menino desafiasse um homem. Não tem como. Você está me entendendo? Então essa luta, ela não é uma luta de força, ela não é uma luta de poder, porque o diabo ele não tem poder para lutar contra Deus. Então como essa luta se trava? Essa luta é uma luta moral. É uma luta moral. Deus é santo, ele é sujo. Então toda vez que ele entra na vida de alguém e leva essa pessoa ao pecado, ele venceu. Toda vez que ele quebra a santidade de alguém, ele venceu. Toda vez que ele leva a pessoa à imoralidade, ele venceu. Toda vez que ele leva a pessoa ao pecado, ele venceu. O que afastou ele de Deus? Foi um castigo? Não. O que afastou ele de Deus foi exatamente o pecado. E ele sabe que Deus ele não pode tolerar o pecado. Ele sabe que Deus ele não vai conviver com o pecado, porque Deus é santo. Amém, gente? Então é tudo o que ele quer fazer, é levar você ao pecado. E olha o que diz a Bíblia, ó, no livro
livro de 1 João, agora a epístola de João, 1 João 3, versículo 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Amém? Então quem peca pertence a quem? Quem vive no pecado pertence a quem? Quando uma pessoa, ela decide levar uma vida de imoralidade, uma vida pecaminosa, ela está entregando a sua vida para quem? Você está me entendendo? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém, gente? Então quando nós nos entregamos para Deus, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, amém? Nós nascemos de novo, nós passamos a pertencer a Deus, e o Espírito Santo, ele vem e gera em nós os frutos do Espírito, que é a bondade, que é a longanimidade, que é o domínio próprio, que é a paz, que é a alegria, que é a felicidade. Amém, gente? Que é amor. Ele gera em nós o amor, e nós passamos a ser a sua imagem, a semelhança. Nós passamos a ter o seu DNA, nós passamos a pensar como ele, nós passamos a falar como ele, nós passamos a gostar daquilo que ele gosta, nós passamos a sentir da mesma forma que ele sente. Amém, gente? Então nós somos a sua semelhança, e o pecado, ele já não tem mais domínio sobre nós. O pecado, ele já não tem mais domínio sobre você. Amém, gente? Porque em você há o DNA de Deus. Então você é uma pessoa livre. Você está livre, você está liberta. E isso é o mais difícil. O mais difícil é essa liberdade. Amém? Olha só, quantas pessoas estão aí nas ruas e são escravas. Quantas pessoas, elas são escravas do pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é um prazer exagerado. Amém? Vou te dar um exemplo. Sexo é pecado? Não é pecado, desde que seja feito entre o casal, desde que seja feito dentro do casamento. Amém? Agora, aquela pessoa que é escrava da sexualidade, que é escrava do sexo, ela não consegue se contentar com aquilo que Deus ele deu, e ela tem que procurar fora. E olha as consequências disso. Nesse carnaval, quantas pessoas não contraíram uma doença porque fizeram sexo fora do casamento? Quantas pessoas não estão com AIDS pelo mesmo motivo? Quantas gravidez indesejadas aconteceram? E crianças, bebês estão sendo abordados agora porque a pessoa era escrava do sexo. Olha para a bebida. Aquilo que era para ser só um copinho se tornou um vício. E a pessoa, ela não consegue ser feliz, a pessoa não consegue ter paz se ela não se afundar na bebida ou nas drogas. Por quê? Porque ela é escrava daquilo. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que todo homem é escravo de alguma coisa. E ele continua dizendo que ele é escravo de Cristo. Amém? Porque quando nós estamos em Cristo, aí nós temos a nossa liberdade. Amém, gente? Amém? Vamos continuar? E onde essa batalha é travada? Onde essa batalha ela começa? Onde o inimigo ele contende contra nós? Na mente. Toda batalha espiritual ela é feita na mente, através de pensamentos. Por quê? Porque na nossa mente está o nosso sistema nervoso, e nesse sistema estão as nossas emoções. Amém? Aqui estão as nossas emoções, e se ele controlar a nossa mente, ele vai controlar as nossas falas, ele vai controlar as nossas atitudes, ele vai controlar as nossas ações e as nossas reações. Então toda batalha ela começa na mente. Você está me entendendo? É por isso que o salmista ele disse que tudo que se deve guardar, guarda o seu coração.
falar mente, porque daí procede a vida. Amém? Você vai fazer aquilo que você pensa. Você vai se tornar aquilo que você pensa. Então ele quer trabalhar na sua, porque se ele escravizar a sua mente, ele vai estar escravizando você. É ou não é verdade? Olha para as pessoas que estão perdidas aí nas drogas. Por que elas não conseguem sair das drogas? Porque a mente é escrava. O diabo aprisionou essas pessoas na mente. Olha para as pessoas que são alcoólatras, por que elas não conseguem se libertar? Olha para a pessoa que prostitui, que adultera, porque está tudo na mente. Ela é escrava ela foi seduzida na mente. Amém, gente? Consegue me entender? Então, tudo o que ele quer é lançar flechas sobre a sua mente, é colocar pensamentos que venham te seduzir. Foi assim que ele fez com Adão e Eva no paraíso. Ele lançou para eles um pensamento que se eles comessem do fruto daquela árvore, eles seriam igual a Deus. Então o pensamento ele até foi bom. O pensamento aparentemente era até atrativo. Quem não quer ser igual a Deus? É ou não é verdade? Mas ele só estava levando Adão e Eva à desobediência. E aquele pensamento de se tornar igual a Deus seduziu. Aquele pensamento levou eles ao comportamento de desobediência, ao comportamento pecaminoso. E isso os afastou de Deus. Dessa mesma forma, ele tentou abordar o Senhor Jesus. Ele tentou trabalhar na mente do Senhor Jesus. Você lembra da tentação no deserto? O que ele falou para Jesus? Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Olha o pensamento, um pensamento sedutor. Por quê? Porque olha só, Jesus ele veio aqui para nos salvar. Ele veio aqui com uma missão, com um propósito. O propósito de nos trazer redenção. E para que ele cumprisse o seu propósito, ele iria sofrer. Ele iria ser preso, ele iria ser espancado, ele iria ser chicoteado, ele iria ser humilhado, maltratado. Ele iria carregar uma cruz, iria ser pendurado nessa cruz, ia ter uma das piores mortes daquela época. Ele iria sofrer. E tudo isso para quê? Para que quando ele ressuscitasse, ele pudesse sentar à direita de Deus num trono de glória. Então Satanás, sabendo disso, falou assim: ó, eu encurto o seu caminho. Não precisa você sofrer nada disso, não precisa você passar por nada disso, né? Se simplesmente você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Você entende então a oferta que ele fez para Jesus? A maneira como ele quis seduzir o Senhor Jesus. Mas Jesus, conhecendo Satanás e sabendo que ele é enganador, ele não caiu nessa artimanha. Ele não deu ouvidos a Satanás. Jesus estava posicionado no seu propósito e não iria deixar que nada o tirasse desse propósito. E é dessa mesma maneira que ele quer atuar na sua vida, é dessa mesma maneira que ele quer atuar na minha vida, através da sedução. É ou não é verdade? É assim que ele quer trabalhar para te tirar da presença de Deus. E ele quer levar para você algo bom. Ele quer levar algo para você que vai te trazer prazer, algo que você deseja. Mas a finalidade dele é simplesmente tirar você da presença de Deus. E tudo que ele pode oferecer é prazer. Tudo que esse mundo pode oferecer é prazer. E prazer é momentâneo. E as pessoas, elas estão cada dia piores, porque elas acham que vão encontrar felicidade no prazer, e não vão. Prazer é algo da carne, felicidade é algo da alma, é algo que nasce dentro de nós. E não tem como você ser feliz com algo da carne, não tem como você ser feliz com prazer. Olha só, para você que já bebeu e que já buscou felicidade na bebida, o que aconteceu quando passou o efeito da bebida? Foi
só prazer, foi só momentâneo. Olha para você que vivia uma vida promíscua, uma vida de prostituição, porque prostituição, ela não é somente a venda do corpo. Prostituição é sexo fora do casamento. Se você, casal de namorado, está fazendo sexo, vocês estão em pecado, vocês estão em prostituição. Amém? E quando você não estava no braço dessa pessoa, quando você satisfez a sua carne, quando você satisfez o seu desejo, o que aconteceu? Você voltou a ser triste, você voltou a ser angustiado. Por quê? Porque foi só naquele momento. Acabou a prostituição, acabou a sua alegria, foi só ali, foi só prazer. E assim com as demais coisas também, né? A gente fala aí de pecado e a gente coloca aí traição, a gente coloca aí assassinato, roubo, a gente coloca aí a prostituição, mas comer demais também é pecado. E aí, quando você exagera e passa mal, como que você fica? Você não se sente mal? Por quê? Porque foi só prazer, foi só naquele momento. E prazer não é sinônimo de alegria, não é sinônimo de felicidade. Esse mundo está cada dia pior por causa disso, porque as pessoas cada dia mais estão procurando felicidade nos prazeres. E é só isso que esse mundo ele pode oferecer. Amém, gente? Então a luta entre o bem e o mal é exatamente essa. Ele só quer tirar você da presença dele. Ele só quer que você saia da sua presença, da presença do Altíssimo. Foi o que ele fez com o primeiro homem, e é o que ele quer fazer conosco também. Mas nós não vamos deixar. Amém, gente? Será que eu posso ver o seu amém? Amém. E como vencer essa batalha? Essa batalha ela é vencida através da oração, através de uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida na presença de Deus. Amém? Essa batalha, Daniel ele venceu orando, jejuando. Você se lembra quando ele se dispôs a jejuar e que ele disse: eu não vou comer até que Deus ele me mande a resposta? Houve uma batalha entre os céus e o inferno, entre o bem e o mal, pela vida de Daniel. Você se lembra quando Moisés ele morreu? Houve uma batalha para os anjos de Deus contenderam contra os anjos do inimigo pelo corpo de Moisés. E essa batalha nós vencemos na presença de Deus, orando, clamando, jejuando, nos consagrando. Amém, gente? Essa batalha nós vencemos não batalhando, quando nós decidimos não enfrentar. Como assim? Vou te explicar, olha só. A Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. Amém, gente? Então, só existe o mal, só existe as trevas a partir do momento que não tem luz. Se você ligar a luz, automaticamente as trevas são dissipadas. Se você ligar a luz, automaticamente a escuridão ela cessa, ela acaba. Então como nós vencemos essa batalha? Sendo luz. Jesus ele disse que nós somos a luz dessa terra. E se você decidir ser luz, se você decidir resplandecer a luz de Deus nesse mundo, o mal ele não vai poder permanecer diante de você. O mal ele não vai poder insistir na sua vida. O mal ele não vai poder vir contra você. Não tem batalha. Quando nós somos luz, não tem batalha. Se eu ligar a luz aqui, automaticamente as trevas acabam. Automaticamente a escuridão ela cessa, sem fazer força, sem luta, sem esforço, simplesmente acaba. É ou não é verdade? Então decida ser luz, decida levar luz para sua casa, decida ser luz na sua casa, decida ser luz no seu trabalho, decida ser luz onde você estiver, porque onde você estiver, o inimigo ele não vai poder prevalecer. Amém? E terceiro, olha só, no livro de João, capítulo 1 também, versículo 12, está escrito assim,
Quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, amém? Ele nos acolhe como filho, e como um pai ele nos protege, como um pai ele nos guarda, como um pai ele nos livra do mal, como um pai ele não deixa que o mal venha nos tocar. Amém, gente? Esses dias eu estava assistindo, eu parei para assistir um podcast e o cara estava entrevistando um satanista, um bruxo. E o satanista ele falou assim, eu parei para escutar, fiquei uns 15 minutos escutando. Aí ele falou o seguinte assim, ó, que existem pessoas que o feitiço não atinge, porque essas pessoas são evoluídas, que essas pessoas elas estão acima das demais pessoas. Amém? Aí eu entendi tudo. Quem são essas pessoas que são evoluídas? Quem são essas pessoas que estão acima dos demais? Senão os filhos de Deus, senão os que fazem a vontade de Deus, senão os que estão do lado do bem, os que vivem na verdade. Amém? Aí ele continuou dizendo, então, o que ele faz para poder derrubar aquela pessoa? Eles começam a fazer feitiços para minar essa pessoa, para o carro quebrar, para o patrão mandar embora, para ter uma discussão familiar. Para quê? Para poder tirar essa pessoa daqui e trazê-la aqui para baixo, para fazer essa pessoa pecar, para fazer essa pessoa blasfemar, se voltar contra Deus, para fazer essa pessoa sair da unção de Deus. Aí a partir do momento que essa pessoa sai e vem aqui para baixo, aí ele domina a vida dela. Amém, gente? Então, ele diz, né? Aos que creem no seu nome. Então, quando nós acreditamos nele, quando nós acreditamos no seu nome, e esse acreditar, ele não é da boca para fora, esse acreditar é com atitudes, esse acreditar é se entregar, esse acreditar é se lançar. Então, quando há essa entrega verdadeira, quando há essa entrega espontânea, quando nós entregamos a nossa vida 100% para Ele, nós somos filhos de Deus e protegidos por Deus. Amém? Aí nós podemos dizer que esse salmo aqui vai se cumprir em nossas vidas. Olha só, Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás. E tudo isso por quê? Porque nós estamos do lado do bem. Tudo isso porque Deus ele luta por nós. Tudo isso porque essa batalha quem trava é Deus. A única coisa que Ele precisa é que nós sejamos pessoas posicionadas. Amém? O pecado entrou no paraíso porque Adão não era um homem posicionado. O diabo teve o domínio, o controle da sua vida, da sua família e da humanidade, porque Adão não foi uma pessoa posicionada. Amém? O diabo ele não pôde interferir no ministério de Jesus. O diabo não pôde impedir o propósito de Jesus, porque Jesus ele foi uma pessoa